Vamos falar da equação da força de Lorentz. Primeiro a gente vai deduzir a equação da força em uma carga que está num campo magnético, e para isso a gente vai usar a equação da força em um circuito, que é uma quantidade que a gente pode medir experimentalmente. E combinando então essa força magnética sobre uma carga com a força elétrica, a gente vai ter então a equação da força de Lorentz. E pegando apenas o componente magnético, vamos fazer uma análise da força em elétrons e íons positivos, naturalmente na presença de um campo magnético. Vamos lá. Considere um segmento de fio com uma seção transversal A, um comprimento H e com uma densidade de portadores de cargas, um Nzinho. Esse Nzinho é o número ou a quantidade de cargas por unidade de volume. O fio tem uma resistividade e a corrente nele é I. A corrente indo para baixo e os elétrons dentro do fio indo para cima. Esse fio se encontra numa região onde existe um campo magnético B. E como a resistividade do fio é finita, o campo ele vai se encontrar difuso nesse meio. Agora, esse segmento todo ele vai sofrer a ação de uma força, pois cada carga no seu interior vai ter uma força Fzinho atuando sobre ela. E é essa força que a gente quer determinar. Sendo o Nzão a quantidade de cargas que eu tenho dentro do volume desse trecho, essa força total vai ser naturalmente o Nzão multiplicado por esse Fzinho. Então na figura eu tenho essa força atuando por todo o segmento. Sendo o Nzinho a densidade volumétrica, o número de cargas no interior do volume vai ser Nzinho multiplicado pelo volume, que é H vezes A. E a força vai ficar escrita desse jeito. Por outro lado, essa força macroscópica ela pode ser medida experimentalmente e é dada pela corrente multiplicada pelo produto vetorial do vetor H com o vetor B, sendo que esse vetor H está orientado segundo a densidade de corrente J, que é NQV. Então, quando a carga é positiva, o J vai estar ao longo da velocidade da partícula. Aí no desenho está ilustrado o elétron, que move no sentido oposto de J. A gente tem que ir para o produto da corrente com o vetor H, como esse I é J vezes A, ou NQVA. O I vetor H vai ficar assim. Agora, esse V escalar vetor H eu posso escrever como vetor V escalar H. Tirar o vetor do H e colocar no V, pois os dois têm a mesma orientação. Dessa forma, o I vetor H fica desse jeito e a força vai ficar QNHA, produto vetorial de V com o B. Então, essa é a força que está na equação 2. Igualando as duas, a gente tem a força Fzinho que atua em cada carga individual. Então, essa é a força de uma carga num campo magnético. Para um caso mais geral, onde exista também um campo elétrico, a gente vai também ter uma força elétrica atuando sobre a carga. E a equação fica desse jeito aqui. E essa equação é chamada a equação da força de Lorentz. Ilustrando o componente magnético dessa força, a gente tem isso aqui. Na esquerda, a carga negativa e na direita, a carga positiva. Então, na carga negativa, o V vetor B aponta para baixo, mas como tem um menos na equação da força, a força vai apontar para cima. E para a carga positiva, a força vai estar apontando para baixo. Essa figura aqui é um desenho de um dado instante no movimento. A gente tem uma velocidade V em que essas cargas estão se deslocando. Vamos ver a força magnética em elétrons e íons. Dentro da nossa abordagem clássica, as partículas mais elementares são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Agora, com carga mesmo, apenas os elétrons e os prótons. Então, a carga negativa mais elementar que a gente trata aqui é o elétron, que tem uma carga menos E. E como carga positiva é o próton. Esse próton é o mesmo que um núcleo do átomo de hidrogênio. Quando a gente arranca um elétron desse átomo, vai sobrar apenas esse núcleo, que é o próton em si. E vai ter uma carga mais E. Vamos comparar a massa dessas duas partículas. O elétron ele tem uma massa aí da ordem de 10 a menos 30 kg. E o próton é da ordem de 10 a menos 23. Fazendo uma razão entre essas massas, a gente tem algo em torno de 1837. Ou seja, o próton vai ter uma massa aí em torno de 2.000 vezes a massa do elétron. Isso é como pegar uma coisa que tem uma massa de 1 kg e comparar com a massa de um carro. Então, no meio gasoso, a gente tem que essas espécies, os elétrons, elas vão estar sempre se deslocando de forma mais rápida do que os íons, que são coisas bem pesadas, elas são bem mais massivas. Agora, como é que esses íons são produzidos?
A forma clássica de produzir é por descarga gasosa, como nesse desenho aqui, que é uma descarga entre dois eletrodos dentro de um tubo de vidro. O gás entra por um lado e é bombeado pelo outro, mantendo uma baixa pressão dentro do tubo. Com a tensão aplicada, a gente tem um campo elétrico que vai acelerar os elétrons e no processo de avalanche, a gente gera átomos de hidrogênio que são ionizados e vão produzir os íons de hidrogênio. Então tudo parte de um gás, que no caso do hidrogênio é um gás molecular. Ele tem dois átomos, é H2, e é a forma que a gente encontra ele no mercado em condições normais, aqui nas nossas condições do ambiente. Então, quando a gente fala em movimento de carga sob a ação de um campo, subentenda que na prática a gente fala de partículas em um meio gasoso e tudo isso em baixa pressão. Agora, convém lembrar que o campo elétrico ele gera na carga uma força paralela ou antiparalela ao campo. Então, esse campo ele pode acelerar ou desacelerar a partícula e ainda desviar ela de uma trajetória. Isso é que é feito nos tubos de imagem, que eram usados nos antigos televisores e monitores. Agora, o campo magnético é uma força que atua perpendicularmente à velocidade v. Então, ela atua perpendicularmente ao deslocamento da partícula. Portanto, ela não vai acelerar ou desacelerar uma partícula. O que ela vai conseguir fazer é desviar o percurso da partícula. Ela altera a sua rota. Isso é o que é feito com flybacks, que são bobinas que geram campo magnético para desviar feixe em tubos de imagens. Do ponto de vista de partículas, é mais fácil controlar os elétrons, e por isso a gente encontra muito mais aplicações ou instrumentos que são feitos usando os elétrons. Essencialmente se usa feixe de elétrons. A tecnologia de feixe de elétrons é mais simples que uma tecnologia de feixe de íons. Então vamos explorar um pouco mais esses feixes de elétrons. O esquema básico de um feixe de elétrons é conforme essa figura aqui. Do lado esquerdo tem a produção dos elétrons livres, que acontece numa atmosfera rarefeita, ou seja, em baixa pressão ou vácuo, e para isso se usa cátodo aquecido ou um filamento aquecido. O conjunto tem duas placas paralelas para acelerar os elétrons, e esses elétrons entram nessa região através de um orifício que está na placa da esquerda. A gente viu que, para o elétron livre, a fórmula da velocidade final, a velocidade com que o elétron atinge a placa da direita, é dada por essa formulinha aqui. Então, se a gente aplicar 1 kV, a gente vai ter uma velocidade aí da ordem de 10 a 7 metros por segundo. Só para comparar, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Portanto, com 1 kV é uma ordem de grandeza menor que a velocidade da luz. Isso na realidade não acontece. Esse cálculo aí é feito para o elétron livre. E na prática, o elétron vai sofrer vários tipos de interação até atingir a placa da direita. E a velocidade final vai ser, então, ordens de grandeza menor que essa velocidade aí. Agora, esses feixes eles podem ser visíveis a olho nu. Isso é feito ajustando a corrente do feixe com a pressão do gás no local. O feixe vai interagir com as partículas do gás residual e, por mecanismos de excitação e desexcitação atômica, vai ocorrer a emissão de uma radiação na região do visível. Dessa forma, então, o feixe vai brilhar ao longo da sua trajetória. Agora, como está no desenho, o feixe para na placa da direita. Mas se fizer um orifício nessa placa, algumas partículas, alguns elétrons, eles vão escapar para o lado direito da placa. Então o feixe vai se estender um pouquinho mais para a região externa e depois ele vai se extinguir. Mas vamos ver o que acontece quando a gente pega esse feixe que está saindo e coloca ele para interagir com um campo magnético. Agora vamos supor que esse feixe que sai ele seja monoenergético, as partículas vão ter toda a mesma energia, e que a sua densidade seja tão baixa que a gente possa considerar eles como cargas livres. Dessa forma, a gente pode analisar apenas a dinâmica de uma carga, pois o que vai acontecer com ela vai acontecer com o resto pessoal. A força vai ser menos EV vetor B. Então, no instante que ele entra na região com campo, vamos colocar aqui o eixo do sistema de coordenadas aqui, com o x na horizontal e o y na vertical. Então, a velocidade vai estar ao longo de x. O campo aqui vai estar entrando na página, vai estar em menos EZ, e fazendo as contas, a gente chega que a força é no sentido oposto ao do eixo Y. Na figura ficaria desse jeito aqui. Essa força ela é perpendicular ao deslocamento e não altera o módulo da velocidade. Agora, toda vez que a gente tem uma partícula que se desloca numa velocidade constante sob a ação de uma força perpendicular,
ela vai realizar um movimento circular. Um movimento circular com um raio, digamos que RL. Então, vendo aqui na figura, a gente teria no instante posterior esse cenário, e a força vai estar apontando em direção a algum ponto, esse ponto aqui embaixo, vamos chamar aqui de O, e passado um tempo a gente vai ter esse outro cenário, e a força apontando para o mesmo ponto de giro, que é o ponto O. Essa força orientada da partícula em direção ao centro de rotação é a força centrípeta. Não é a força centrífuga. A força centrífuga ela aponta para fora. Essa aqui aponta para dentro. Então, usando a força magnética, a gente obtém para o raio de giro mv sobre EB, que é chamado de raio de Larmor. Quanto maior a velocidade, maior vai ser o raio de giro da partícula. Então, ele vai ter uma trajetória circular que vai também ter uma frequência de giro. Essa frequência de giro, a frequência de rotação, é dado por V sobre RL, que vai dar então EB sobre M, que é chamada de frequência angular ciclotrônica. Vamos expandir essa região da figura para ver um percurso completo. Então, para o elétron entrando aqui na parte de cima, ele vai realizar essa órbita semicircular e vai sair pela parte de baixo. Esse raio de giro é o raio RL. Aumentando a velocidade, eu vou aumentar esse raio. Então, a gente tem essa órbita no sentido horário. Para o íon, se a gente fizer uma análise semelhante, o sentido de giro vai ser no sentido anti-horário. Então, ele está entrando aqui por baixo e está saindo aí pela parte de cima. No caso da partícula realizando um giro completo, a gente vai ter esse cenário aqui. Partículas positivas e negativas girando em sentidos opostos. Agora, tem uma regra simples para a gente distinguir o sentido de giro de carga positiva e de carga negativa. Colocando o campo ao longo do dedão, a carga negativa gira segundo os outros dedos da mão direita e os íons com os outros dedos da mão esquerda. Agora, como foi comentado, esse feixe ele pode se tornar visível, como nessa foto aqui. Na imagem da esquerda, o feixe está sendo lançado perpendicularmente ao campo. Todo movimento vai ocorrer apenas em um plano. Agora, o da direita está sendo lançado obliquamente em relação ao campo magnético. Então, tem um componente de velocidade ao longo do campo magnético. E por causa disso, a órbita passa a ser helicoidal. Vamos para o resumo. A gente viu que a força magnética é uma partícula que, combinada com a força elétrica, as duas compõem a equação da força do eletromagnetismo, que é chamada de força de Lorentz. E usando o componente magnético da força de Lorentz, a gente fez uma análise da força magnética em elétrons e íons. A gente viu que essas partículas realizam um movimento circular e que o raio de giro, do caso do elétron, é dado por mv sobre EB. Isso aqui a gente pode generalizar escrevendo massa da carga vezes a velocidade dividido pelo módulo da carga multiplicado por B. E a frequência angular desse movimento de rotação é dado, no caso do elétron, por EB sobre M, que naturalmente pode ser generalizado escrevendo módulo da carga vezes o campo dividido pela massa da carga. E essa é a frequência angular ciclotrônica. E é isso aí.